O CNJ acabou de mudar as regras do bloqueio judicial de contas no Brasil e agora o banco pode bloquear tudo que você tem em até 2 horas. Conta corrente, aplicação financeira, tudo. Se você tem dívida hoje, isso é um alerta que você não pode ignorar. Mas antes de entrar em pânico, calma, fica aqui comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar que existe um caminho longo até esse bloqueio acontecer e como a gente aqui resolve esse problema meses ou até mesmo anos antes de qualquer bloqueio chegar perto de você. O Sisbajut, para quem não sabe, é o sistema que conecta os tribunais de justiça diretamente com os bancos para executar esses bloqueios judiciais. O que o CNJ atualizou foi a velocidade que isso acontece. Antes o banco levava de 1 a 2 dias úteis para executar um bloqueio após essa ordem judicial. E agora esse prazo caiu para 2 horas. E em janelas ali de 13 e às 20 horas da noite. E a ordem agora também pode ficar ativa por até 1 ano, monitorando a sua conta bancária diretamente, continuamente, e passa a incluir aplicações financeiras além do saldo na sua conta corrente. E antes ele ficava por no máximo 30 dias monitorando. E os bancos que estão nesse projeto piloto do CNJ são a Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Nubank, XP, e temos uma previsão futura de que isso expanda para todo o sistema financeiro nacional. Essa mudança é real, mas o que a maioria das pessoas não entende é que é um longo caminho que existe até que essa dívida possa ir para uma possível execução judicial. O que você tem que entender é que bloqueio judicial não cai do céu. Ele é o estágio final de um processo muito longo, com diversas etapas antes disso. Quando você para de pagar uma dívida, o banco primeiro vai tentar resolver isso internamente. Ligações, cartas, propostas de renegociação, e quando ele esgota todas essas alternativas, ele vende a sua dívida para uma empresa de cobrança, que vai tentar tudo de novo, por outros meios. Só quando todas as tentativas do banco, das empresas terceirizadas são frustradas, todas as tentativas extrajudiciais não funcionam, é que o credor aí pode levar essa dívida à justiça. Mesmo assim, o caminho não é direto para um bloqueio. A maioria das dívidas bancárias começa com uma ação de cobrança ou uma ação chamada de monitória. E o credor prova para o juiz que essa dívida existe, pedindo reconhecimento judicial daquele valor que você deve. E esse processo pode levar meses, às vezes mais de 1 ano para acontecer. Somente depois que essa ação é finalizada e o devedor ainda assim não paga tudo isso, aí sim a sua dívida pode evoluir para uma ação de execução. E é somente nessa fase, na execução, que existe a possibilidade de um bloqueio de contas via Sisbajut. Estamos falando de um processo que leva meses ou até anos, desde o primeiro atraso até um possível bloqueio de contas. Não é algo que vai acontecer de surpresa. É um caminho com muitas e múltiplas etapas e múltiplas oportunidades para você agir antes disso acontecer. E mesmo no caso de uma execução, a lei tem as suas proteções. Ela protege salário, aposentadoria, pensão alimentícia, tudo isso é considerado impenhorável. Mas tem um detalhe importante. O STJ já reconheceu que em algumas situações específicas é possível a penhora parcial de um salário, que é quando o juiz entende que não vai comprometer a subsistência. Mas isso é exceção da exceção. Mas ainda assim vale a pena saber, mesmo não sendo a regra. Poupança de até 40 salários mínimos também tem uma proteção legal. Agora, aqui no Reset Financeiro, a gente resolve esse problema meses, às vezes anos antes de qualquer tipo de ação judicial sequer existir. Quem dirá de uma ação de execução? E como que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando o próprio sistema bancário ao seu favor, que é chamado de provisionamento bancário. Quando uma dívida fica inadimplente por um tempo suficiente, o banco é obrigado pelo Banco Central a provisionar aquela dívida como prejuízo nos próprios balanços internos daquele banco. E na prática isso significa que o banco já contabilizou aquela dívida como perdida. Ele já não espera mais receber por aquela dívida. E aí ele vende aquela dívida para a empresa de cobrança por uma fração do valor que você devia. E é esse o momento certo para você conseguir negociar. Porque a empresa de cobrança comprou sua dívida por centavos a cada real devido e qualquer acordo que você já conseguir executar, ela lucra. É aí que aparecem os descontos de 70%, 80%, 90% de desconto. E o mais importante é que essa empresa de cobrança não vai querer ajuizar essa ação. Ela vai querer negociar, porque o negócio dela é recuperar o dinheiro que ela pagou, não bancar um processo judicial caro, demorado e completamente incerto. O Reset trabalha em 3 camadas para garantir que você chega nesse momento com total segurança. E a camada número 1 é negociação forçada. Essa é a primeira estratégia que a gente adota, que é manter a sua dívida na fase extrajudicial, fora da justiça.
demonstrando boa-fé, atendendo ligações de cobrança, assumindo a dívida e mostrando para a empresa de cobrança que você quer negociar, só que você precisa da vantagem real. Enquanto a sua dívida estiver aqui, ela fica longe de uma discussão de uma esfera judicial. A estratégia número 2 é a blindagem de renda. Desde o primeiro dia, a renda fica numa conta sem vínculo com seus credores principais. Simples, legal e é o primeiro passo da estratégia. Com o novo Sisbajude, isso ainda se torna mais importante. E a terceira camada de segurança que a gente coloca aqui no Reset Financeiro, que é essa terceira estratégia, ela é chamada de blindagem patrimonial, que é entender o que pode ser protegido nas regras da lei, como bens de família, poupança protegida, que é fazer a estruturação correta ali dos bens que você tem antes que qualquer processo judicial pode existir. Porque quem age antes protege, quem espera vai perder as opções. Você tem que entender que o Sisbajude ficou mais rápido, mas ele só alcança quem deixou a dívida percorrer um caminho muito longo, muito demorado, sem agir com a estratégia. E é exatamente isso que o Reset Financeiro evita. Muito antes de qualquer ação judicial existir, a gente já está preparado para ela. Se você entendeu tudo isso aqui e acha que isso pode ajudar alguém também, pega esse vídeo e compartilha com alguém que pode estar devendo, que pode ter interesse nesse assunto também. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.